Vamos lembrar. Variedade lisa de ordenação X. Então, a nossa demonstração passava por um objeto chamado foliação transversal. Então, uma foliação transversal X é dada por... Então, algebricamente, esse é dado por... Você faz uma cobertura do A. Então, em UI. Então, vamos dizer O uma cobertura de A em X. Então, XI, um campo vetorial em UI. Campo vetorial, que coisa é? Seção holomorfa de espaço tangente X. Espaço tangente X aonde em UI. Essa é a definição de campo vetorial. Então, essa X, que propriedade tinha? X nunca é zero para todo X em UI. E outra coisa, XI. Então, esse é transversal a A. Então, XI de X não está em T, no espaço tangente de A em X, para todo X em A interseção com UI. Então, para todo N ponto em A interseção com I, temos esse espaço tangente de TXA, que é um subconjunto de TX, em particular X e X está aqui, então esse não está. Então, sou transversal. Aí, esse já faz parte da equação diferencial ordinária e teoria da foliação para dizer que esse induz um objeto geométrico chamado foliação uma foliação. Então, se olhamos aqui. Então, esses XI realmente induzem uma foliação com curvas. E também a gente quer que essa foliação, mudando a carta, seja igual. Então, outra condição que a gente colocava, que XI igual a GIJ, XJ, GIJ está em O estrela de OI. Vamos dizer OX, UI. Então, X difere com XJ só como uma multiplicação por uma função constante. E esse quer dizer que esses vetores mostram a mesma direção nas cartas. Então, o objeto que a gente consegue desse
é uma foliação holomorfa. Que e temos que argumentar, vamos dizer, basicamente, por enquanto, podemos pensar sobre a foliação holomorfa, os ingredientes de uma foliação holomorfa transversal são esses. Tá ok. Então, o último pedaço do teorema de Grover, que coisa era? Esse teorema de existência. Então, se a gente demonstrar que no teorema de Grover essas foliações existem sempre, segundo o argumento da aula passada, acaba. Então, o objetivo é agora construir. Então, a gente vai colocar condições cosmológicas para esse mergulho de A em X para conseguir isso. Tá ok. Uma observação, se essa foliação existir, vamos fazer um zoom aqui. Ou aqui mesmo. Vamos fazer aqui, vamos fazer a zoom aqui. Esse TXM, então X é um ponto aqui. Vamos ter esse X, então esse TXA. Primeira coisa que a gente percebe, se essa foliação existe, então existe uma decomposição do TXM como soma direta de TXA e o espaço tangente à folha nesse ponto. Então, esse que coisa é? Espaço, vamos dizer, fibrado linear gerado por... Então, esses x's, vamos dizer, x's de x. E desde que esses x's só diferem com uma multiplicação por uma constante, então realmente temos um fibrado linear. Então, observação F. Vamos a F. Uma foliação transversal implica que T de x, que coisa é? É soma direta de T de A com esse fibrado linear gerado, esse é canonicamente isomorfo a que coisa? Se você fazer, essas são direções complementares, então, fibrado normal. Que coisa? Isso. Então, o que temos é essa decomposição, que nem sempre vale. Isso, Tx restrito a A. Isso. Então, antes de construir a foliação, temos que conseguir essa decomposição. Porque essa decomposição nem sempre acontece. Se você tem esse é um subfibrado, e esse é quociente desse como esse. Essa decomposição nem sempre é válido. Então, temos que ver que quando isso acontece. Lema se H1 A N-1 tensorial com TA é zero, então vamos dizer TA dentro de Tx
A é split. Isso é. Isso aqui é a mesma coisa que escrevemos aqui. D de x de A. N. A soma. O que estou fazendo? Então temos que, então, sobre essa condição cohomológica, esse é válido. Vamos demonstrar, depois vamos colocar a superfície de Riemann para ver qual é essa condição. Mas primeiro vamos demonstrar. Qual é a demonstração? Então, vamos pegar uma cobertura. N. Uma cobertura X. Então temos T x A dividido por T de A. Esse que coisa é? Essa pela definição é N. Então, como que vamos fazer? Vamos fazer localmente, não? Então vamos, o que quero dizer? Vamos construir essa decomposição localmente. Localmente sempre temos essa decomposição. Então o que quero dizer? Na verdade é essa. Então a gente quer encontrar esse mergulho, não é? A gente quer encontrar mergulho de N em Tx que não tenha interseção, que a imagem dele, soma direta dele com TA seja tudo Tx. Então a gente não sabe fazer como esse global, mas vamos fazer local. Então vamos fazer esses x's. Então tudo está em UI interseção com A. UI interseção com A. Então vamos encontrar esses morfismos lineares X tal que. Então esse Xi. Morfismo de fibrados. Tal que tenha exatamente a imagem dele seja esse N dentro do Txa. Tal que, então, outra coisa, esse X já utilizamos, então, epsilon I. Tal que Tx UI interseção com A é soma direta de TA UI interseção com A Sn A interseção com UI. Então vamos fazer todo esse localmente. Então, o que depois vamos fazer? Vamos fazer composição desse depois. Então, a gente pode escolher esses epsilon is localmente. Mas de outro lado temos projeção. Aonde? No quociente. Txi. Como é que escreve?
TA, que é N, que pela definição é N mesmo. N restrito a A. Tá ok? Então, epsilon, então o que temos? Epsilon I composto com π. Vamos simplificar a nossa notação. O I tilde, ou seja, o I interseção com A. Então vamos. Então, temos a epsilon I composto com π é de N U I tilde a N U I tilde. E esse corresponde a... E esse que coisa é? Este é uma seção de... Então, os morfismos de fibrados são seções de a imagem menos 1 tensorial com N em U e T. Então, se você tem um morfismo de fibrado I1 até I2, esse morfismo é interpretado como uma seção de I1 dual tensorial com I2. E essa identidade, essa é trivial, fibrado trivial. Esse que quer dizer, então esse quer dizer, podemos colher ar epsilon de tal maneira que coisa que essas P epsilon is são identidades. Então, eu não vou escrever os detalhes desse. Então, você tem seção locais de um fibrado trivial. Fala. Se você tem essa, deixa eu ver, vamos fazer, né? Alfa I1 fibrado de I2, alfa H0, sua variedade X, ou seja, variedade A, I1 dual tensorial com I2. Se você quer, há uma correspondência, vamos dizer. Então, desde que é fibrado trivial, podemos assumir que esses epsilon são identidade. Por quê? Porque epsilon são seções de fibrado trivial. Então, mas esses epsilon vamos fazer então, epsilon I, esse P, é GIJ, P, epsilon J, e esse é o meu fibrado, GIJ, é esse N-1, N, esse é trivial. Então, isso quer dizer que GIJ é FI, FJ, então FI são O estrela em OU. Então, substituir
substituir εi. Então, FI, FJ por εi, FI. E aí vamos ter mesmas propriedades e esse vai ser válido. Então, a gente consegue localmente e como uma modificação a gente pode assumir que essa composição é identidade, mas qual é a conclusão? Isso. Espera aí. Então. Então, esse eu tenho um mapa daqui para lá. Na verdade, espaço tangente. Esse vamos ter εi. Outro é... Eles não coincidem. Esse é εj. Mas o que acontece é que agora εi menos εj na interseção ele é onde então, o que estou dizendo é que esse conjunto é alguma coisa de H1 a homomorfismos de L de N TA. Por que isso? Então, o assunto é que esses caras já são em... se você colar, eles eram um homomorfismo de N até Tx. Esse que é... E, na verdade, no H1 deles é zero, porque ele é um cociclo. É uma cocadeira. Mas a imagem dele vai cair em... quando fazemos a diferença, então... Vamos escrever esses como εi está em home N Tx em UI εj home uj. E o assunto é que quando fazemos a diferença, a imagem vai cair em TA. E por quê? Exatamente por nossa hipótese. Composto como no fibrado normal, os dois têm mesma imagem. Então, quer dizer que εe menos εj, necessariamente, a imagem dele está em TA. Se não for em TA, então εi e εj vão induzir funções diferentes quando passamos para o fibrado normal. E essa é uma cocadeia porque se você fazer delta é zero, mas ele mesmo não é zero, então ele não é zero, porque desse formato que temos escrito, εi são como em Tx. Então, nessa cohomologia, eles podem ser não zero. Então, se essa cohomologia for zero, de novo, o problema é resolvido. Então, as obstruções para a existência dessa coisa global CES, que é esse H1A, como eu falei, em estrela TA. Eu não escrevi esse... Espera aí. Eu tenho esquecido em estrela. O N menos 1. Então, segunda
a hipótese do nosso lema, esse cara é zero, e aí a mesmo argumento que se esse zero, epsilon E, epsilon J é igual a epsilon I tilde menos epsilon J tilde. Agora, epsilon I tilde são em Hom em TA em UI. Então, temos uma seção global. Qual é a seção global? Esse epsilon I menos epsilon I tilde, que é a mesma coisa de epsilon J menos epsilon J tilde na interseção. De que são? Esses são de que? De Hom N e Tx como a propriedade desejada. Localmente eles eram tudo transversal até então. E na verdade a ideia porque a gente fez cohomologia utilizando cohomologia check esse, porque a gente praticamente precisamos fazer essa brincadeira de pegar abertos, construir obstruções. E por isso a aproximação categórica para cohomologia não é bom para esse assunto. Então, de novo, a superfície de Riemann, qual condição temos? Superfície Riemann. Qual é a nossa condição, então? H1, que coisa era? H1 A N menos 1 TA. Então, essa que coisa é? Dualidade de ser. Então, esse era H0, no final um dual. A aparecia ômega 1 tensorial N menos N. Então, temos que dualizar esse N. E qual é o dual de TA? É ômega 1 de novo. Então, se classe de Chern esse é zero, se classe de Chern de ômega 1 é negativa, então essa que coisa era? Classe de Chern mais duas vezes 2G menos 2. E a gente consegue classe Chern de N 4 menos 4G. Então, no caso aquele 4 menos 4G, por exemplo, do teorema de Gravert, um deles vai aparecer aqui. E esse lema a gente demonstra sem hipótese de ser excepcional ou negatividade. Então, vamos para o teorema. Então, a gente construiu esse fibrado transversal e agora a gente quer dizer que esse é tangente a alguma foliação. Então, seja N, seja A, X.
You know. Então, o que eu quero fazer em e vamos dizer morfismo fibradas. E, na verdade, esse que exatamente a gente construiu, a imagem de imagem. Vamos escrever dessa. A gente não precisa desse mapa. A excepcional. E dentro de Tx transversal a transversal a TA. Então, a gente quer construir uma foliação tal que seja. Então, vamos dizer. A gente tem esses x, txa. A gente tem esses nx mergulhado dentro do x. Então, o que a gente quer fazer é construir esses campos vetoriais transversal. E em cada ponto, e aqui nesses pontos, o espaço tangente dele tem que ser o n. Então, o que quero dizer? Existe uma foliação essa anotação vou escrever, mas depois vou explicar. Tudo x em A. Então, o que é isso? A segunda definição que a gente fez, então, esse é fibrado linear, aquele que a gente tinha linear, dentro de Txx, gerado por esses x e x. Lembrem que esse fibrado linear não depende da carta, porque a diferença entre x e xj é j e j, que é um constante. Então, esse fibrado linear não depende, então tem sentido de falar esse. Simplesmente a gente construi essa fibração transversal e a gente agora queremos construir a foliação correspondente. Então, de novo, a mesma coisa de sempre, a gente primeiro construiu localmente. Condições cosmológicas eu não escrevi. Nem completei. Existe uma... condições cosmológicas não escrevi. Tal que... ninguém me reclamou. H1 A n-v-1 tensorial com Tx A igual a 0. Também H2 A
é igual a 1, 2, até. Então, essas são condições cohomológicas. Vamos ver. Então, a gente quer construir essa foliação, então, uma foliação é dada por campos vetoriais locais. Então, demonstração, seja xi campos vetoriais locais que satisfazem tal que a estrela é. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente construir esses campos vetoriais localmente. Mas agora o problema é que, por enquanto, não temos. Então, o assunto é que não temos S. G e J. Porque de uma carta para outra carta é independente, então não necessariamente. Então, o objetivo a partir desses x, modificar esses xi para obter uma situação como essa. Como é que vamos modificar? Então, xi restrito a A, vamos fazer mais uma. Então, aqui a gente já tem esses fibrados normais. Então, aqui eu vou escolher em particular aqui também. Mas, então, na interseção, então eu estou falando, essa aqui é xi, aqui estou xj. Na interseção, e nos pontos de A, X e XJ mostram a mesma direção, porque localmente eu construí dessa maneira. Mas o problema é que na interseção, por exemplo, aqui, pode ser que esse campo vetorial mostra uma direção, outro mostra outra direção. E por isso não tenho por enquanto esse. Então, mas eu vou olhar para esses x. Então, esses dois mostram a mesma direção. Então, tenho esse FIJ. FIJ. Então, tenho esses FIJ. Tá certo? Mas quem é esse FIJ?
Agora não preciso. Então, essa é uma FIJ, pela FIJ é algo fibrado em A, ou estrela de A. Satisfaz todas as propriedades de uma cocadeira. O mapa. Então, aqui a gente vai utilizar então, H1, X, ou X estrela. O mapa de restrição, que coisa é? Utilizamos a surjetiva. Onde a gente vai utilizar surjetiva? Deixa eu ver as condições cosmológicas que a gente colocou aí. Não, essa era necessária para a injeção. Acho que temos... Qual é a condição que esse seja... Aquele... aqui não é isso. Agora, exatamente. Aqui a gente colocou aqui, porque agora a gente está precisando da surjeção. Então, por isso essa condição está aqui. Surjetiva. Então... e esse cara está aqui, então existe FIJ H1. Esse X sempre é uma vizinhança com todas as propriedades boas que a gente já mencionou. Tal que a FIJ til restrito a A é FIJ. Então, a gente estende esse fibrado para cima, para X. O que mais? Agora vamos interpretar esse. Agora vou fazer xi menos FIJ tilde XJ. Esse cara restrito a A é identicamente zero, pela igualdade que temos aqui. E se eu colocar esse θ e J, na verdade, de novo, o que vocês podem fazer, esse θ e J, esse é um ciclo em H1. Então, campos vetoriais em X tensorial como esse fibrado L ou L tilde. Peraí. Esse X. Vamos chamar esse de L. Outro tensorial porque ele todo esse se anula em A. Então, como aquele feixe de funções que se anulam em A. Lembrem que esses x, eles mesmos não têm nenhum zero. Então, isso. Então, temos que agora repetir o teorema de anulamento de Grover. Anulamento de Grover. Então, nossa condição cosmológica é como que era?
V igual a 0. Deixa eu ver o que estou precisando. N. Isso. Outra coisa, quem é esse L? Esse L restrito a quem é? XI. Esse L restrito a F e J, mas F e J são, temos criado daqui, esses XJ são seções locais do fibrado normal. Então, lembrem que na nossa notação, como que esse pode ser interpretado? Pode ser interpretado. Não, deixa eu ver. Na verdade, o que eu estou dizendo é que esse F e J, esse N, não é? Por quê? Por exemplo, eu vou escrever, por exemplo, uma seção global do N, como que se escreve? Eles são, podemos interpretar dessa maneira. Se você pegar duas seções locais de N, aqui a gente colocou XJ e XJ. Lembrem que XJ, a imagem dele está dentro dele. Então, se você pegar as seções locais do N e olhar a diferença é um cociclo, que é cociclo do fibrado. Então, esse esse é o N. Então, a gente está utilizando que coisa agora? Então, esse menos 1 que vai aparecer, na verdade, vai ser do... peraí, esse N fez uma confusão. Deixa eu ver, então esse tem que ver melhor. Ele é menos 1. Na verdade, aqui tem ele menos 1. Esse porque... tem que... Então, ele se anula zero, os campos vetoriais estão ali. E tem que olhar esse produto tensorial, vai ser FIJ. Tá, ok, mas assumindo esse, então, o teorema de anulamento de Kodaira como que é? Então, esse é válido, então, pelas nossas... então, aqui é excepcional. Fortemente excepcional. Então, a partir de V igual a 1, esse é válido, segundo nossos argumentos de teorema de anulamento de Grover e Kodaira. Então, esse L-1 já era o N-1. Então, esse podemos colocar o M, esse é 0, pelo nosso argumento aqui. E, de novo, da mesma forma, se esses θ e J são 0, θi menos θj, então, θis estão na onde? Seções de
seções de Q, de Tx n menos 1 m, mas de outro lado, então, xi menos fij tilde xj. Então, só a única coisa que temos que ter cuidado, por causa desse fator de n, sempre vão ter esses esses fij tilde, esse tem que ter um pouco cuidado. E no final das contas, de novo, xi menos xi menos θi vai ser fij tilde xj menos θj. Os ambos são campos vetoriais. Na verdade, eu aqui tenho que escrever Cn. Então, esse campo vetorial difere com esse campo vetorial como uma função que não se anula e a gente consegue a fibração transversal. Então, na verdade, vou detalhar mais essa parte no texto, mas só essa passagem de cohomologias para esse e o cociclo nos coeficientes como algo fibrado, só tem que ter um pouco cuidado. Mas no final das contas sempre é a mesma. Primeiro ver onde que estão as obstruções da construção, localmente construir e utilizar que certas cohomologias são zero e depois construir a cohomologia global. Não, esse já é. A gente construiu o campo vetorial, xi tilde, que é fij, xg, fij. Mas está numa vizinhança de A. Tudo na vizinhança de A. Não é em todo, sempre é tudo numa vizinhança aí, não. Ou estrela. Tá, ok, então, já que essa foliação está construída, combinamos com o teorema da aula passada e demonstra o teorema do Grauert. Então, uma outra coisa que eu vou deixar para vocês é essa condição para a superfície de Riemann é sempre válida. Essa condição, de novo, vai aparecer a classe Chern de n menor que 4 menos 4g. A negatividade já tinha essa parte de classe Chern negativa. Então, desse formato, a gente demonstra o teorema de Grauert. Então, eu vou terminar o curso. Um dos alunos vai falar sobre dualidade de ser. Tá, ok.